então o conectivo ou, o conectivo se então e o se somente se. Nós vamos ver esses três conectivos porque a gente tem que encerrar essa parte para nós podermos seguir e aumentando o nível das questões que caem, tá? Como vocês fixaram bem o e o ou, agora os outros conectivos eles vão ser semelhantes, só que cada um vai ter a sua característica, né? Por exemplo, o conectivo ou, a gente chama ele de disjunção exclusiva, tá? Por quê? Porque ele exclui uma das proposições, tá? Só dei uma olhadinha aqui, eu deixei esse mapa mental aqui para facilitar a vida de vocês. O ou ele é sempre se representado, esse ou, tá? Quando falar em ou, é o símbolo do ou, só que com um risquinho embaixo. Então quando tiver o risquinho embaixo é ou. Se é só o risquinho, a gente diz que é ou. Quando tem o risquinho embaixo, é ou. As bancas às vezes usam esse símbolo aqui, ó, que é um losango, tá? Mas eu da Fundatec não vi até agora utilizarem esse símbolo. Certo? O que mais? O ou, a representação dele em diagrama é você pegar só essa parte aqui do conjunto ou pegar só essa parte aqui. Você vai retirar a intersecção do que você está fazendo. E a tabela verdade é assim. É verdadeiro quando tem um falso e é falso quando os dois são verdadeiros, os dois são falsos. Como é que a gente aprende isso? Eu já vou explicar para vocês. Vamos olhar aqui. Pensa naquele exemplo da aula passada que a gente tinha a criança lá, prometi para meu filho que no final do ano eu vou dar uma bicicleta para ele ou vou dar uma bola. Te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Lembram que no ou, se uma das situações aqui fosse verdade, toda a sentença era verdadeira. Agora veja essa do ou agora. Ou te darei uma bola, ou te darei uma bicicleta. Olha, deixa eu acertar lá. Só um segundo. Sei que interrompe, mas já vai estabilizar. Ou te darei uma bola, ou te darei uma bicicleta. Pensa bem, se eu der a bola para o meu filho, beleza, cumpri com a minha promessa. Se eu der uma bicicleta, cumpri com a minha promessa. Agora, se eu der a bola e a bicicleta, eu não estou cumprindo com a minha promessa. Porque eu disse, ou te darei uma bola ou a bicicleta. É uma das duas coisas. Não pode ser as duas. E se eu não der nada também, eu não cumpri com a minha promessa. Então, quando eu for fazer a tabela verdade do ou, a gente vai fazer assim. Lembrando que essa primeira parte aqui é sempre igual para todas, ó. VV, FF. Agora aqui a gente vai fazer alternados. VF, VF. E agora eu vou ligar P ou Q. Ou, né? P ou Q. Quando os dois são verdade, isso aqui se torna falso. Quando um é verdade, toda a sentença é verdadeira. Quando um é verdade, toda a sentença é verdadeira. E quando os dois são falsos, tudo é falso. Aí é falso. Então, essa aqui é a tabela verdade do ou. Eu indico a leitura desse textinho aqui porque ele explica bem certinho para vocês como é que funciona. Bom, vamos ver aqui. Aqui. Certinho. Então, vamos lá. Para fazer então essa tabela verdade do ou, é assim que a gente faz.
Depois ali vocês podem copiar de outra parte, tem na própria planilha aqui, no próprio PDF vai aparecer várias vezes. Então aqui, essa estrutura aqui se apresenta situações mutuamente excludentes, tá bom? Então novamente reforçando o que seria esse ou, né? Eu tenho verdade e verdade vai ser falso, verdade e falso vai ser verdadeiro, falso e verdadeiro vai ser verdadeiro, e falso vai ser falso. Vai ser falso. Certo? Então tem que lembrar que no iguais é falso, diferentes é verdade. Então, se eu tiver duas coisas iguais, vai ser falso. Se eu tiver duas coisas diferentes, vai ser verdade. Uma outra maneira de memorizar. O legal é que é pouca coisa, né? A gente tem o e, o ou, o se então e o sei somente se. São 5. O e e o ou é fácil de decorar. Esse aqui também, se vocês lembrarem dessa tática do presente, vocês vão conseguir memorizar. Tá? Eu acho que eu vou fazer uns exercícios. Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer, porque senão não vai fluir. É melhor fazer já ver se tem algum exercício pronto aqui. Deixa eu abrir aqui com... não, aqui eu tenho que dar 2 cliques só. Então, vamos procurar aqui. Olha esse aqui, de Água Santa, desse ano. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição disjuntiva exclusiva. Então é bem assim que vai ser perguntado para vocês. Claro, pode ser perguntado de várias formas, mas essa aqui é uma delas. Principalmente para nível médio, tá? Identificar qual que é exclusivo aqui. Então vai ser quem? Ou Ana fará concurso para monitor de educação infantil, ou Ana fará concurso para monitor de educação básica. Veja, ela tem que escolher uma das opções. Ela não pode escolher as duas, por isso que é exclusiva. Tá bom? Deixa eu achar aqui. Bicondicional. Aqui não dá. Tá? Então, depois a gente vê mais exercícios conforme for passando as aulas. Vamos lá, se então. Que não cai muita coisa também desse ou, tá? Por isso que eu não trouxe tantos. Vai cair bastante desse aqui e do próximo. Esse se então, a gente tende esse conectivo se então, nós tendemos a analisar ele pelo português. E aí a gente se ferra. Por quê? Porque o se então ele é bem característico. Ó. Se Pedro é médico, então Maria é dentista. Se amanhecer chovendo, então não irei à praia. É tipo assim, tem que amanhecer chovendo e aí eu não vou à praia. Tá, mas e se não amanhecer chovendo? Eu posso ir à praia igual? Posso. Posso não ir. O único caso que eu não vou à praia é quando amanhecer chovendo. Se Pedro é médico, então Maria é dentista. Olha só, Pedro ser médico indica que Maria é dentista. Agora, Pedro não ser médico não indica que Maria não é dentista. Essa é a parte chata de a gente entender. Se ficou confuso, pra mim também é confuso, tá? Realmente isso aqui a gente utiliza dentro da matemática lá para demonstrar alguns teoremas e é bem complicadinho. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai entender isso aqui, o seguinte, ó, o que interessa é apenas uma coisa. A primeira parte da condicional é uma condição suficiente.
para a obtenção de um resultado necessário. Então a gente sempre vai olhar para a primeira parte da condicional. Se a baleia é um mamífero, então o Papa é alemão. Qual que é a primeira parte da condicional? Essa aqui. E isso aqui é uma condição suficiente para o Papa ser alemão. Aí a gente vai ver quando que isso vai ser verdadeiro e quando que vai ser falso. Eu vou deixar que vocês leiam isso aqui em casa. E aqui está então o centão. Eu acho que agora eu vou poder fazer uma piada desse centão aqui que sempre a gente faz, mas hoje tá difícil. Já vou entender. Tem uma piada que a gente faz quando dá aula disso aqui que é Vera Fischer é feia. Tá? Vera Fischer é feia. E aí você vai pensar assim, bom, Vera Fischer é feia? Não, a Vera Fischer é linda. Então isso aqui é falso, né? Então tu pensa, ó, Vera Fischer feia. Quando for V e F, vai ser falso. Nos restantes dos casos são verdade. E aí, pessoal, é o seguinte, quando tu fala isso, por exemplo, nos dias de hoje, para uma turma aí que tem 18 anos, 19 anos, eles não conhecem Vera Fischer e eles não sabem da beleza dela, né? Isso aqui aponta também que eu tô ficando velhinho já, né? Mas então vocês anotem isso. Toda vez que for V e F, no centão, V e F vai ser falso. E o restante é verdade. Tá? O símbolo do centão vai ser sempre uma flechinha assim. Aqui acabou ficando errado, tá? Não é errado, é um dos símbolos usados, mas a Fundatec vai usar sempre esse aqui. Então, quando falar em centão, o símbolo que vai ser utilizado vai ser esse aqui. Essa setinha apontando para a direita. Tá? Deixa eu fazer aqui com vocês a tabela. Então você começa colocando P, V, V, F, F, Q, sendo V, F, V, F. Aí você lembra que quando é V e F, é F, e nos demais casos você coloca o V. E essa aqui então é a tabela verdade do P centão Q. Certo, pessoal? Vamos lá para os exercícios. Que eu não consigo saber se vocês estão copiando ou não. Mas enfim, qualquer coisinha eu vou mandar o PDF depois, tá? Então essa aqui é uma condicional, né? Essa aqui vai ser outra questão. Deixa eu achar aqui. Olha aqui, vamos lá. Essa é número 2. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Tá? A primeira coisa que vocês têm que... Só deixa eu abrir isso aqui com outra coisa, só um pouquinho, desculpa, pessoal. Senão eu não consigo anotar, eu abri com o leitor do PDF, mas tem que abrir com o Shornão, que é o aplicativo que eu escrevo na tela. Agora sim. Aqui. Comecem fazendo a tabela verdade aqui. E aí vocês façam o exercício. Vou dar 2 minutos para vocês fazerem. 3.
toda vez que aparecer se e depois então, eu chamo de condicional, e a seta que representa, o símbolo que representa esse conectivo é a setinha, tá? Então, lembrando que aqui a gente tem uma condicional. Pode passar, filho. Ah, tá. Uma condicional, tá? Aonde eu vou chamar essa primeira aqui, Jorge é contador de P. Ele é tesoureiro de Q. Tá? P e Q. A gente pode usar RS, outras letras, mas normalmente a gente usa P e Q. Então, se eu estou falando do C, então, eu começo fazendo a tabela verdade do C, então. Eu vou desenhar o P, vou desenhar o Q, V, V, F, F, VF, VF. Agora eu faço aqui a operação, que é setinha Q, coloco o V, verdadeiro e falso é falso, e o restante é verdadeiro. Sempre lembre do Vera Fischer é feia, ó. Vera Fischer é feia. E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos olhar para o que está pedindo, ó. Sabendo que essa proposição P, se então Q é uma sentença logicamente falsa, o que é possível afirmar, né? Então é possível afirmar que é verdade o quê? Ele está dizendo que isso aqui é falso. Então eu preciso olhar justamente para a parte falsa aqui do problema. Para isso aqui, se Jorge é contador, então ele é tesoureiro ser falso, o Jorge tem que ser verdade e o tesoureiro tem que ser falso. Caso contrário, isso não vai ser falso, não vai ser falso, entenderam? Então, para essa condicional aqui ser falsa, a primeira sentença tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. E aí eu vou olhar aqui e vou ver. Aqui ele só trocou, só inverteu. Jorge não é contador. Aqui a gente vai aprender a fazer nas próximas aulas, que é a equivalência. Mas o que eu posso afirmar com toda certeza é que Jorge é contador. Então você tem que saber. Tu até poderia intuir isso na prova sem ter essa aula. Poderia inclusive acertar a questão. Mas você ficaria muito em dúvida, porque é difícil tu analisar isso aqui pelo português. Tu entender o que está sendo dito, né? Porque para isso aqui ser falso, precisa necessariamente ser verdadeiro e falso, tá? Primeira verdadeira, segunda falsa. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Essa aqui a gente já fez, né? Essa aqui era a A. Só vou deixar marcado aqui. 3A, 2E. Vamos ver aqui. Essa aqui é para depois. Essa aqui vai envolver todos, então vamos esperar um pouquinho. Essa aqui é legal também, mas acho que vamos deixar para depois. Agora eu vou para a próxima parte, que é trabalhar, ensinar a parte do se e somente se. O se e somente se a gente chama de bicondicional. Porque o se então ele é condicional porque ele dá uma condição, ó, tem a flechinha apontando para direita. Agora bicondicional você vai apontar para os dois lados, ó, porque ela vai ser uma flechinha assim, ó, apontando para os dois lados. Toda vez que aparecer se e somente se, você faz a flecha assim, tá bom?
Então, frases que podem aparecer com essa bicondicional. Eduardo fica alegre se e somente se Mariana sorri. Tá? É o mesmo que fazer a conjunção entre as duas proposições condicionais. Eduardo fica alegre se e somente se Mariana sorri. E Mariana sorri somente se Eduardo fica alegre. Poderia ser dito de outra forma. Se Eduardo fica alegre, então Mariana sorri. E se Mariana sorri, então Eduardo fica alegre. Veja, é ida e volta. São todas construções de mesmo sentido. A tabela verdade do sei e somente sei, que é o nosso último que cai em prova, é essa aqui. Se as duas coisas são falsos, ele é verdadeiro. E se os dois são verdadeiros, ele é verdadeiro. E nos demais ele é falso. Aqui a gente diz assim, iguais é verdade, diferentes é falso. Então, se aparecer dois operadores lógicos aqui, verdadeiros é verdadeiro, dois operadores lógicos iguais, falsos, é verdadeiro, e os demais é falso. Esse cara aqui incomoda. Você ter duas coisas falsas e isso ser uma verdade, esse aqui que dá tilt na galera sempre. Como é que eu memorizei isso aqui? Eu penso assim: iguais é verdade, diferentes é falso. Mais ainda, toda vez que aparece um exercício de ser somente ser, eu faço a tabela verdade. E aí a gente vai absorvendo, vai internalizando a tabela. Para montar ela, então, é bem simples. Desenho P, desenho Q, VV, FF, VF, VF. E aí você faz a flechinha assim, colocando V em cima, V embaixo e falso no meio. No meu caso, eu tenho uma memória mecânica, memória de processos, né? Eu memorizei fazendo. Então, sempre quando eu preencho a tabela verdade, essa parte aqui é sempre igual, né? Então, sempre os mesmos, as mesmas posições. E aí eu sempre memorizei que eu tenho que colocar o verdadeiro bem em cima, o verdadeiro bem embaixo e no meio colocar os falsos. Foi assim que eu acabei memorizando. Claro, fazendo várias vezes, isso ajudou também, né? Sendo professor também, a gente decora. Mas antes de ser professor era assim que eu fazia. Que nem sempre eu dei aula disso aqui, que é um conteúdo que não cai no ensino médio. Por isso que vocês têm bastante dificuldade nessas partes aqui. Porque lá no nosso ensino médio, isso aqui teria que ser estudado em filosofia. Mas filosofia não ensina. Teria que ser estudado em matemática, só que também não está dentro das competências da matemática. Então é bem complicado. Porque a matemática já tem tanta coisa para estudar e daí vai colocar mais isso aqui tudo, né? Isso aí daria para dar um meio ano de aula só dessa parte para os alunos. Enfim, então isso aqui não é visto em lugar nenhum de ensino médio, a não ser alguma escola preparatória. Então é por isso que é difícil para vocês. Mas a gente vai pegando, que nem quando aprendeu Bhaskara, né? Aí nós temos aqui uma coisa que é interessante, que é uma equivalência. Já temos uma equivalência aqui, ó. Equivalência. Se eu fizer CP então Q, é a mesma coisa que eu fazer P se então Q e Q se então P. Eu posso trocar a escrita desse aqui por esses dois munidos da operação E. Tá? Até ficaria assim, o correto seria assim: P, Q,
PQ, CP, então, Q é igual a P, Q, E, Q, P. Isso aqui cai. Sabemos a equivalência, tá? Na aula passada eu passei para vocês aqui o não, só vou reforçar hoje. A negação, a partícula não vai ser sempre com tio. Então, se João é médico, a negativa de João é médico João não é médico, ou não é verdade que João é médico. Maria é estudante, a negativa é não é verdade que Maria é estudante, ou Maria não é estudante. E aí a gente pode negar simplesmente colocando um tio, né? E o que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Não é verdade que, aqui ó, poderia dizer assim, ó, é falso que João é médico. É difícil, mas pode cair, pode acontecer isso. Ao invés de botar assim, João é médico, daí João não é médico, é negação. Você poderia dizer assim, é falso que João é médico. Então nós temos aqui 3 frases que são equivalentes. Quando a gente fala equivalentes dentro da matemática, a gente quer dizer, na verdade, que elas são iguais. A gente só não usa a palavra igual porque igual é a mesma coisa. Está na mesma posição e tem as mesmas letras. Como essas frases aqui não têm as mesmas letras, as mesmas posições, a gente utiliza esse adjetivo aqui, equivalente. Mas o equivalente você poderia dizer iguais, ó. Daí as seguintes frases são iguais. Lógica não é fácil. Não é verdade que lógica é fácil. É falso que lógica é fácil. Então são 3 formas de negar a proposição lógica é fácil. Tá? E aí termina o PDF da aula de hoje. Eu fico com esse conteúdo para hoje e daí na próxima aula eu vou conversar com a turma daqui a pouco e a gente vê o que a gente faz. Mas vamos ver aqui. Vamos fazer algumas questões. Considere a proposição composta. Kátia é advogada, sei somente ser Lauro é contador. E aí pergunta, qual que é o conectivo lógico utilizado nessa proposição? Então você vai, obviamente, marcar bicondicional, porque se e somente se é bicondicional. Mas reparem que agora que a gente está com todos os conteúdos na mão aqui, eu preciso saber o que é uma conjunção, o que é uma disjunção inclusiva, o que é uma disjunção exclusiva e o que é uma condicional. Só lembrando, eu sempre tenho dificuldade em conjunção e disjunção. Então, sempre que falar inclusiva, aqui eu falo em ou, aqui eu falo em e, aqui eu vou falar em sei somente se, aqui é o ou, e a condicional aqui é a flechinha. Essa aqui é a flechinha para os dois lados, esse é o ou, esse é o e esse é o ou. Então, no mesmo exercício apareceu as 5 coisas que vocês têm que estudar e você tem que olhar para a frase aqui e indicar qual que é o correto. Vamos lá. Número 2, aqui foi. Número 3 já foi. Essa aqui é uma questão que vai cair para vocês, algo parecido. Eu estava conversando esses dias, eu não me lembro qual que foi a aluna. O pessoal erra esse tipo de questão e ela é fácil de fazer. Ela não tem nada a ver com então, eu, ou, mas eu já trago para vocês uma prévia do que vai ser uma aula nossa.
Um dos nossos encontros, ou até 2 encontros, vão ser dedicados a resolver questões desse tipo aqui. Se Denise é determinada, Elisa é elegante, Flávia é fiel, então Graciela é o quê? Generosa? Ótimo! E aí a colega vai falar isso, generosa. Deixa eu só ver que acho que ficou. Ah, tá. Só que daí por que é generosa? Porque a gente tem que encontrar um padrão de formação das proposições aqui. Eu tenho Denise, então ela é determinada. Ó, começou com D. Elisa, elegante, começou com E. Flávia e fiel começou com F. Então Graciela tem que ter uma característica que começa com G, o adjetivo dela. Obviamente a banca aqui não colocou duas coisas com G, mas poderia ser Denise, Graciela generosa, poderia ser Denise determinada, ó, DE, EL, FL aqui poderia ser outra coisa com FL, daí sim poderia aparecer um G a mais aqui no meio, mas enfim, uma questão tranquila, mas se vocês não fizerem exercícios parecidos, vocês na hora podem errar com essa questão, porque vocês não fizeram nada semelhante, tá? Aqui eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Eu vou dar, deixa eu ver aqui, ó, bicondicional verdadeira. Assinale a alternativa que indica uma proposição composta bicondicional que seja verdade, a 5. E a 6, a 5 e a 6 agora eu gostaria que vocês fizessem. Quem tem o PDF aí, abre, eu vou mutar o meu microfone. E daqui às 10h45 por aí eu volto para corrigir. Ou 10h40, eu vou perguntar para vocês. E vamos silenciar aqui, tá? Para não atrapalhar. Façam esses 2 exercícios. Qualquer coisinha podem chamar, tá? Que eu tô ouvindo.
E aí, pessoal, posso corrigir a 5? O que vocês marcaram aí? Sem olhar o gabarito. Eu marquei a letra E. E, tá, vamos ver se é essa aqui. Bom, a primeira coisa é entender o que é inteiro, natural, racional e irracional, tá? Então, quando falar em inteiro, lembrem dos anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e os negativos. Então, sempre que falar em inteiro, você vai lembrar dos números negativos e dos números positivos e do zero. Quando falar em número natural, anos é só natural, né? Não tem como ter anos negativo. Então, vamos fazer diferente. Quando falar em inteiro, você vai pensar nos anos, mas com os negativos. Quando falar em natural, vocês vão pensar só nos números positivos, tá? Então, natural é só os positivos, inteiro são os positivos e negativos. Então, natural você coloca um mais e o inteiro um menos e o mais. Quando falar em número com vírgula, assim 1,2, 3,4 ou 2,3 ou frações ou dízimas periódicas, que são números infinitos assim depois da vírgula que repetem, você está falando nos racionais, tá? Racionais. A única questão é que os racionais... Deixa eu só ver uma coisinha o que aconteceu aqui no Meet. Desculpe. Ah, tá tudo certo. Ó, 15 minutos, tá? Vamos lá. Opa. Então, pensando aqui nos racionais, então são os números com frações e os números com vírgula. Porém, existe uma coisa interessante, que os racionais eles também vão englobar todos esses outros caras aqui, tá? E quando falar em irracional, o irracional você vai ter as raízes quadradas de números que não dá exato. A raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5, a raiz de 6, a raiz de 7, raiz de 8, raiz de 10, raiz de 11 e assim sucessivamente. Irracional são todas as raízes de números que não dão exatos. Vejam, eu não coloquei a raiz de 1 porque a raiz de 1 é 1. A raiz de 4 é 2, então é natural e é inteiro. A raiz de 9 é 3, não vai entrar nos irracionais. Tá? Eu vou fazer um quadro aqui. Deixa eu ver como é que eu adiciono aqui. Novo. Não, novo short não. Ah, onde é que vai nova página aqui, será? Não, aqui, ó. Ele tá duplicando as páginas. Aqui, plain. Ó, não deu certo. Mas que coisa, sério. Inserir página. Tá. Eu vou botar aqui mais. Aqui. Então, vamos fazer assim, ó, quadradinhos que aí vocês conseguem entender. Aqui dentro eu vou colocar o 0, 1, 2, o 3, o 4. E esses caras aqui são os naturais. N. Aí eu faço um outro quadradinho aqui fora. E coloco os números negativos dentro. Tá? Menos 5. Esse eu vou chamar de I. Aí eu faço um outro quadradinho aqui fora. Que vai ser
as frações. 1/2, 0,2, 2,3, que eu vou chamar de Q. Aqui do lado, eu vou fazer as raízes não exatas, ó. Temos o Pi e o Euler também que entram aqui, que eu vou chamar de inteiro, aqui a gente chama de Z. E aqui os irracionais, que é o I. Tá? Então vamos lá. Irracionais são esses caras e os racionais são todos esses aqui. Tá? Enfim, voltando lá para a questão. Então a gente vai olhar aqui. Raiz de 2 é um número racional. Isso aqui é falso. 2,3 é um número irracional. Isso aqui é falso. Ó, se a raiz de 2 é um número racional, então 2,3 é um número irracional. Eu sei que raiz de 2 ele é irracional e está dizendo o contrário, então é falso. 2,3 é um número racional e ele está dizendo que é irracional, por isso que ficou falso, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. Ou, agora aqui, 0,2 é um número inteiro, isso aqui é falso. 2 é um número natural, isso aqui é verdade. Raiz de 2 é um número racional, isso aqui é falso. 2,3 é um número inteiro, isso aqui é falso. Raiz de 2 é um número irracional, verdade, raiz de 2 é irracional. 2,3 é um número inteiro, isso aqui é falso. Raiz de 2 é um número irracional, sim, isso é verdade. 2,3 é um número inteiro, isso aqui é falso. Que 2,3 é racional. Agora olhando para esses valores FF, FV, FF, VF, VF, e olhando o tipo de conectivo, eu preciso marcar qual que é a verdadeira. Bom, vocês vão perceber, eu vou fazer aqui que assim, se então ela é uma condicional, né? E na condicional aqui ela é verdade. Isso aqui seria verdadeiro, tá? O valor lógico, isso aqui seria verdadeiro. Só que ele aqui é bicondicional. Então por isso que essa aqui não é a resposta correta. Porque está pedindo a bicondicional. Apesar dessa frase aqui ser verdade, ele quer a bicondicional. E a única aqui que é bicondicional é ou a E ou a C. Porque aqui nós temos uma conjunção e aqui nós temos uma disjunção exclusiva. Essa aqui, ó, no ou eu tenho FV, isso é verdade também. Só que ela não é bicondicional. E na bicondicional, quando os dois são falsos, é o quê? Vamos voltar lá a olhar. Vamos voltar lá para nossa tabelinha. A bicondicional, quando os dois são falsos, é verdade. Então isso aqui é verdadeiro e é bicondicional. Ó. Então, acho que essa aqui é a alternativa. Mas vamos olhar as outras. No E, eu tenho verdade e falso, isso aqui é falso. E no sei somente ser na bicondicional, quando eu tenho uma verdade e uma coisa que é falso, isso aqui é falso. Por isso que essa aqui não é a alternativa correta. E a alternativa correta é a C. Vejam só que trabalheira, né?
Então você tem que analisar qual que é a proposição, no caso aqui é bicondicional, então tu já poderia eliminar essas três aqui, né? Porque não são bicondicionais. E dentro das duas que restaram, ver qual que é verdade. Para ser verdade, ou as duas são falsas ou as duas são verdadeiras. Como aí tem verdadeiro e falso, ela é falsa. E agora nós vamos para 6, que também, essa aqui eu confesso para vocês que eu não fiz antes da aula, então vamos lá. Se Ana comprou uma caneta, então Clara comprou um apontador. Se Clara comprou um apontador, então Antônio comprou um caderno. Se Antônio comprou um caderno, então Liz foi à faculdade. Se Liz foi à faculdade, Pedro faz curso de inglês. Considerando que Pedro não faz curso de inglês, pode-se afirmar. E aí ele traz aqui várias coisas para vocês analisarem. O segredo disso é fazer de trás para frente. Veja só, ele está dizendo que Pedro não faz curso de inglês. Então, quando ele diz aqui que Pedro faz curso de inglês, isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, nós vamos ter que ir lá na condicional. Eu tenho assim, VFF. Vera Fischer é feia. Né? Então quer dizer que essa parte aqui, se Liz foi à faculdade, então Pedro faz curso de inglês. Liz foi à faculdade, vai ser o quê? Verdadeiro ou falso? Deixa eu ver, se Ana comprou... pode-se afirmar, eu quero ver o que é verdade. Se isso aqui é falso, eu vou ter que ter falso e falso para ser verdadeiro no centão. Então quer dizer que Liz é falso. Se Liz é falso, para isso aqui ser verdade, Antônio tem que ser falso também. Se Antônio é falso, Clara também tem que ser falso. E se Clara é falso, Ana também tem que ser falso. E aí você pode chegar que Ana comprou uma caneta, Ana não comprou uma caneta. Deixa eu só ver uma coisa. Isso aí. Essa aqui ela é bem complicadinha. Por que Clara não comprou? Clara comprou um apontador. Não, isso é falso. Isso aqui é falso. Antônio comprou um caderno e não comprou uma caneta. Não tem como saber isso. Ele só diz aqui que Antônio comprou um caderno. Pela lógica, ele não comprou. Tá? Então isso aqui também é falso. Liz não foi à faculdade. Ana também não vai à faculdade. Eu teria que esquematizar isso aqui. Eu acho que eu vou fazer um vídeo para vocês explicando essa questão de novo, tá? Com mais tempo, que a nossa aula está terminando, o meu prazo do Meet. E aí eu vou fazer um vídeo explicando isso aqui, tá bom, pessoal? E fazendo um resumo. Gostaria que vocês assistissem daí o vídeo que eu vou fazer. Termina em 4 minutos. Então nós temos 4 minutos para dar uma conversada e aí então... enfim. O que vocês acham semana que vem? Eu acho que teria que fazer mais exercícios sobre o conteúdo de hoje, né? Sim, também acho. Eu acho porque ficou hoje o conteúdo e só 6 exercícios. Eu acho que eu vou fazer uns 20 exercícios de novo para semana que vem. E aí nós podemos treinar melhor. E é isso, pessoal. Tá? Eu gostaria que vocês fizessem as 5 tabelas verdades, tá? Todas elas.
tem que saber fazer todas, saber quando que uma é verdadeira, quando que uma é falsa, e assim sucessivamente. Então é isso, pessoal. Por hoje vai ser isso, tá? Deu 1 hora. Aqui o Douglas colocou no chat que a bicondicionar lembraram igual, é isso. Lembraram igual, é uma boa tática. No WhatsApp aqui eu não recebi nada. Eu vi que a Silene já fez o simulado, depois eu vou dar o feedback para ela no individual. Quem não fez o simulado ainda faça. Tá? Eu vou ver se... Eu não vou fazer simulado hoje, mas semana que vem, depois dos exercícios, eu vou fazer um simulado. Tá? Porque acho que hoje não ficou tão claro ainda o conteúdo. E é assim mesmo. Devagarinho vocês vão pegando. Certo, pessoal? Qualquer dúvida me chame no WhatsApp. Eu vou gravar mais um vídeo, mais uns 5, 10 minutos aí. Mais tarde. Amanhã ou hoje eu mando aí no grupo. Vou mandar os mapas mentais também. Dessas tabelas verdades. Faltou a tabela o mapa mental do C então. E do C somente C. E aí semana que vem a gente finaliza essa parte. E daí a gente vai para negar as proposições compostas e operar com elas também. Tá? Isso aí, pessoal. Abração. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, mãe. Minha mãe tá aí assistindo a aula. Feito, pessoal. Tô desligando.